Muito se ouviu falar sobre transmissões, lives e um consumo maior de conteúdos de audiovisual. Mas a pergunta que eu vou te fazer nesse vídeo é: você sabe o que é um webinar? Se essa é uma dúvida que ainda passa pela sua cabeça e você já se habituou a ouvir esse termo, mas ainda não sabe o que significa, assiste esse vídeo até o final que eu vou te ajudar. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Tainá, aqui na Hubify eu sou sócia e head comercial e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre webinar. Então se você ainda não está seguindo o nosso canal e não ativou o sininho, agora é o momento. Toda quinta-feira a gente tem vídeo novo no canal. Então vamos lá. Webinar é um conceito, né, um nome aí que a gente escutou muito falar durante toda a quarentena e nos últimos meses de uma maneira muito forte, né? Mas a pergunta é, você sabe o que é um webinar? O que configura um webinar? Então eu vou te trazer conceitualmente o que significa. O webinar, webinário ou live configura uma transmissão ao vivo em que você passe conhecimento para quem está te assistindo, tá? Então é isso que significa um webinar. Hoje a gente tem vários formatos, né, de webinar em diversas plataformas e é sobre exatamente isso que eu quero falar um pouquinho com vocês agora. Então qual é o benefício de fazer um webinar, né, de fazer uma transmissão, uma live? É que todo esse conceito, principalmente dependendo da plataforma que você vai utilizar, ele é um formato mais democrático, né? O que a gente precisa para fazer um vídeo? Basicamente, uma pessoa falando e um celular gravando, né? A gente passou por um processo que precisava de um equipamento super tecnológico, um estúdio, para um formato em que é muito mais natural, é um bate-papo, é uma conversa. Isso que traz a proximidade, né, desse formato de webinar, que é sendo uma transmissão simples, em que você bata um papo, passe um conteúdo durante essa transmissão. Tá? Então assim, hoje a gente vamos falar um pouco sobre plataformas, né? Temos algumas plataformas mais comuns para se fazer aí essa transmissão. Por exemplo, o YouTube, que é onde você está assistindo a gente, né? Num formato de transmissão ao vivo, feito pelo próprio YouTube. A gente tem também o formato de redes sociais, aí como o Instagram, né? Que teve um boom bem grande com lives dentro do Instagram. Quais são as limitações dessas plataformas? Né, é que originalmente dentro dessas plataformas essa transmissão ela só se dá por duas telas, ou seja, o máximo que você consegue ter aí durante essa transmissão são duas pessoas, né, em que não dá para ter um compartilhamento de tela, é mais um bate-papo mesmo entre um entrevistador e um entrevistado, ou entre duas pessoas da mesma empresa debatendo um tema, mas se configura mais nesse formato. E aí a gente tem um terceiro formato aí que teve um crescimento muito rápido, né, durante principalmente o início da pandemia, que foi o Zoom. Né? O que configura o formato de plataformas como o Zoom? Existem outras também, eu vou até trazer mais um exemplo para você aqui nesse vídeo, mas dentro do Zoom, ele é um ambiente um pouco mais controlável. O que significa isso? Você consegue pedir uma inscrição para a pessoa participar, né, da sua transmissão. Você consegue até cobrar por essa transmissão, ou seja, um webinar pago. Eu quero que a pessoa só consiga assistir se ela comprar esse webinar, né? Dá para fazer também algumas configurações como essa. Além disso, você consegue também mediar muito melhor, né, todo esse formato, ou seja, administrar um chat, definir quem vai falar e quem não vai. Você consegue também compartilhar a tela, ou seja, projetar uma apresentação. Você consegue ter mais do que 2 palestrantes, né? Então você consegue reunir um grupo muito maior e você consegue transformar isso basicamente como uma transmissão aí de televisão, né? Dependendo da ferramenta que você opte por utilizar, ela tem uma série de funcionalidades que de fato vão transformar essa sua transmissão, que em plataformas diretamente como o YouTube e o Instagram, são transmissões um pouco mais simples, em realmente um showzinho, né, um espetáculo em que você consegue trazer algumas funcionalidades que podem
inclusive captar um pouco melhor a atenção, né, desse usuário do que um formato mais, enfim, estático durante 1 hora de transmissão sem mudar nada. Pode ser que a pessoa perca o interesse em algum momento e saia. Então, dentro desse leque de ferramentas mais similares ao Zoom, aqui na Hubify a gente usa uma outra ferramenta também que chama StreamYard, que é uma ferramenta que você faz uma integração para aparecer no YouTube e que você consegue personalizar uma série de funcionalidades, como o background que você quer na transmissão, como mudar o formato da câmera em que você quer que os palestrantes apareçam. Você consegue, enfim, acessem aí o site, eu vou deixar aqui abaixo no comentário para vocês o link dessa ferramenta, porque é bem bacana. Ela tem até um módulo gratuito também, então dê uma olhada e pode ser que faça sentido para você ferramentas como essa, como o Zoom, uma vez que você queira de fato transformar toda essa transmissão, né, num objetivo de gerar um lead. E aproveitando que eu tô falando sobre esse objetivo de gerar um lead, hoje a gente tem basicamente 2 grandes pilares como objetivo de criar um webinar, uma transmissão e trazer essa produção de conteúdo, né? Um deles é engajar a sua base de clientes já existente, né? Ou seja, trazendo dicas, por exemplo, muitas empresas de software trazem dicas, por exemplo, para melhorar a usabilidade dos clientes da ferramenta. Então já é uma comunicação e um papo muito mais direto para quem já usa, trazendo usabilidades, pontos de melhoria e etc. Negócios B2B podem usar também para, por exemplo, como a pessoa entende os números que você passa, né, pensando que você seja um serviço aí. Então, tem bastante usabilidade também para você engajar a sua base de clientes. Mas se o seu objetivo é transformar esse webinar em um potencial de geração de novos clientes, principalmente que agora os eventos, né, offline, os eventos físicos, a gente não tem uma previsão de quando isso vai poder retornar numa quantidade grande de pessoas, né, enfim, reunidas no mesmo local. Então é importante você trazer essa experiência de um evento offline para o online. E aí aqui o webinar ele cabe como uma luva. Então quais são as possibilidades aqui? Como aquele formato que eu comentei do bate-papo. Então você traz um C-level da sua empresa ou alguém que tem uma fala muito adequada com o que a empresa acredita. E aí ela vai entrevistar alguma outra pessoa do mercado e vai ser um bate-papo rico sobre um tema que está dentro do leque de atuação de vocês. Super interessante trazer isso para um formato de webinar, ou por exemplo também apresentar um case da sua empresa do segmento X. E aí você vai divulgar todo esse evento para esse segmento, e aí pode ter ponto de identificação e as pessoas vão querer assistir, né, para conseguir entender um pouco mais o que vocês fazem de maneira prática, e aí você já capta esse lead. Um ponto muito importante é que se o seu objetivo é captação de lead, eu recomendo que você utilize ferramentas ou um processo estruturado de evento em que de fato você faça uma captação dessa inscrição, ou seja, que você tenha uma lista de todos os interessados em assistir esse evento. Uma forma de fazer isso, por exemplo, é trabalhar com landing pages em que você coloca um cadastrinho básico, né, para colher algumas informações desse potencial cliente, e aí depois no e-mail que vai automático para ele após a inscrição, ele já recebe o link dessa transmissão. Por exemplo, se você optar por utilizar o YouTube, né, quem já segue o seu canal ou quem já conhece a sua marca e assistir essa transmissão ao vivo, você não vai ter dado nenhum dessa pessoa, né? Você só vai ter lá o volume de impressões que esse vídeo teve, o volume de views, né, que eles chamam, mas você não vai ter um nome, um e-mail, um contato. Então é muito importante você atrelar toda essa divulgação a um formulário em que você consiga, de fato, trabalhar essa base depois, com um time de vendas ou um fluxo de nutrição, enfim, da forma que você entender que é mais adequado para o seu negócio, mas
é importante ter essa captação, porque senão vai ficar uma coisa muito aberta e que você não vai ter controle, né, sobre quem assistiu, quem não assistiu, então costuma ser bem bacana. Se você precisa aí de ajuda com todo esse processo de estruturação na formatação do seu webinar, a gente tem um serviço que é suporte de webinar, ele tem vários módulos. Eu vou deixar aqui para você também a landing page que explica um pouco mais sobre esse nosso serviço, mas nos procure, podemos ajudá-los a tornar tudo isso possível de uma maneira muito simplificada, né, para que de fato você consiga ter uma voz mais ativa e que você consiga fazer transmissões de conteúdo ricos, conteúdos adequados e conteúdos que possam ajudar o seu negócio, não necessariamente só durante esse período de pandemia, mas enfim, a mais médio e longo prazo também. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e até semana que vem com o próximo vídeo. Tchau, tchau!